Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos aí ao nosso último dia da revisão Conquista Enem. Estou aqui com a Samantha, né, que além de estar aqui no apoio agora, aqui, trazendo essa interação de vocês aí pelo chat, também vai falar de biologia hoje aqui, né, Samantha? Sim, hoje, além das grandes dicas do William, nós temos também química e também biologia. Então, cola aqui com a gente. Isso aí. Bom, galera, então a ideia agora aqui é a gente falar mais um pouquinho sobre matemática, dando continuidade ali naqueles temas que são os temas mais recorrentes na prova do Enem. Então a gente já está trazendo isso aí desde, né, a nossa primeira aula de matemática lá com a Heloísa, e hoje a gente vai trazer então o último tema que, por acaso, é aquele que mais aparece no Enem. Vamos para a tela então, vamos ver lá que temas são esses, do que a gente vai falar hoje? Então vem comigo aqui e dá uma olhada no top 5 que a gente vem construindo aí durante essa semana. Então, lá na primeira aula de matemática, a professora Heloísa falou sobre porcentagem, falou sobre função, análise de gráficos e tabelas. E ontem eu estava aqui, né, na companhia da Samantha também, né, e nós falamos aí um pouquinho sobre probabilidade estatística. Inclusive, né, Samantha, nós conversamos um pouquinho ali sobre como esse tema, probabilidade, é importante também na prova de biologia, não é verdade? Sim, ele é muito frequente, principalmente na área de genética. Então, frequentemente a gente utiliza os recursos da matemática também para a biologia. Por isso que é tão importante assim esses conhecimentos, né, William? Perfeito, Samantha. Então, galera, vamos comigo aqui então. A gente já sabe aí, né, que geometria é um tema que costuma aparecer, provavelmente o seu professor, a sua professora já falou sobre isso com vocês, mas, de fato, reforço aqui, geometria é um tema aí, né, é o tema com o maior número de questões que a gente tem aí normalmente no Enem. Estamos falando aí de algo em torno de 9 questões em média todo ano, tá? Então é um assunto que a gente precisa olhar com carinho e é o que a gente vai fazer agora aqui. Não basta saber que tem bastante questão, né, Samantha? A gente tem que saber que tipo de questão que aparece e no que a gente tem que estar atento para ir lá e arrasar, para mandar bem aí, né, nessa prova. E algumas dicas são muito importantes porque elas acabam te ajudando a potencializar o tempo por questão para que você tenha mais tempo em outras mais complexas, como as que o William vai mostrar hoje. Maravilha, então. Vamos lá. Geometria, então, o nosso quinto, né, tema quente aí do nosso top 5 e, por acaso, como eu falei, aquele que mais aparece, geometria. Para mostrar ali que tipo de questão, né, como são essas questões de geometria, na verdade, nada melhor do que ir resolvendo questões com a galera aí, né, Samantha? Sim. Então eu já vou iniciar aqui com essa primeira questão, que é um tipo bem característico aí de questões que o pessoal vai enfrentar lá no Enem. Eu vou ler primeiro o comando de questão, seguindo aquela dica que a gente vem trazendo aí, aula após aula, que é a leitura do comando da questão, a leitura do enunciado, porque isso vai nos ajudar a depois, né, quando for ler lá o texto base, a gente encontrar aqueles dados, aquelas informações que são necessárias, né, que são suficientes para a gente resolver, então, a questão, para a gente responder aquele comando que está sendo dado ali na questão, né? Legal. Antes de você começar, eu vou só deixar um recado aqui do Flávio. Ele falou, boa tarde, conquistadores. Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente conquistar esse Enem. Preste muita atenção nas dicas e para que você possa registrar esse momento, coloque aí a hashtag Conquista Enem, tire uma foto, marque a gente e fique muito atento a todas essas dicas. Isso aí. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, fazendo a leitura lá do comando de questão. Acompanha comigo aí na tela, pessoal. Vamos lá. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é. Bom, então olha só, Samantha, só olhando aí, né, para esse comando de questão, a gente já sabe ali que o que é esperado dos alunos, né, do candidato que está fazendo aí essa prova, que está resolvendo essa questão, é que ele faça a classificação de um triângulo. Sim. Não sei que triângulo ainda, né? Mas só da gente saber que é classificação de triângulo, o aluno que está preparado, que já vem nessa maratona aí, né, o ano todo com seus professores estudando para o Enem e que está nos acompanhando aí, né, nessa revisão, com certeza já despertou ali na mente deles o seguinte: bom, estou falando de triângulo, classificação de triângulo, tenho que ficar atento a medidas dos lados e medidas dos ângulos. E aí, se a gente passar o olho ali ainda nas alternativas, isso fica mais claro ainda. Começa a ver uns nomes ali como retângulo, escaleno, isósceles, né? Isso aí tem que dizer algo. Se você está lendo esses termos e não está vindo nada na sua cabeça, calma, não se desespera ainda, né? Mas presta bastante atenção que isso vocês têm que saber. Isso é muito importante e a gente vai retomar agora. Vamos lá então?
Lendo agora o texto base da questão, a gente já sabe que tem que trabalhar aí com as medidas dos lados e com as medidas dos ângulos, né? Então a gente vai ver se a gente consegue encontrar esses dados necessários lá no comando da questão. No comando não, desculpa, no texto base da questão. Então vamos lá. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Antes de eu continuar a leitura, olha só ali, vou colocar ali o triângulo, tá? Então ele fala ali, né, desse triângulo, certo? Na prova não tem desenhado o triângulo, tá, gente? Mas façam o desenho do triângulo, façam as representações, não queiram levar a prova intacta, linda, maravilhosa, para pôr numa moldura em casa no final da prova, tá? Então, rabisca mesmo, né? Não tem problema ficar feia a prova depois, né, Samanta? Faz pra anotações. isso, né? É para isso. Todo espacinho que você tem lá é para você chegar na solução ali da forma mais eficiente possível, beleza? Então, ele diz ali que os remos são do mesmo tamanho. Então, além de eu fazer esse triângulo, né? Se eu sei que para classificar triângulo, a medida dos lados interfere nessa classificação, falou que tem lados do mesmo tamanho, eu vou marcar isso e vou destacar lá na minha figura. Ok. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, certo? Dando continuidade ali, nós temos o seguinte, ó. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C, né? Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, conforme a gente já representou ali, cujo ângulo BAC mede 170 graus. Olha o ângulo BAC ali, né? E aí vem então a pergunta, que triângulo é esse? É isso que está sendo perguntado no final das contas. Se a gente, né, olhar com bastante carinho aí, Samanta, o que está sendo perguntado no final das contas é o seguinte, olha só. Que tipo de triângulo que tem 2 lados com a mesma medida, né? Ou qual é o nome do triângulo que tem 2 lados com a mesma medida e um ângulo de 170 graus? Tá tranquilo, com certeza o pessoal já viu isso em algum momento na vida. Eu acho que até que eu já sei a resposta, mas vamos lá. Vamos lá então. Primeira coisa, Samanta, olha só. Acompanha aqui comigo. Vamos lembrar algumas coisinhas aí, o pessoal que está nos acompanhando também. Por favor, é a hora agora. Para quem já lembra, retoma. Para quem não sabia ainda, é o momento. Agora é a hora da gente ficar sabendo disso e não esquecer mais, pelo menos até domingo. Né? Ah, sim, que é o dia pelo da prova. menos. Então vamos lá. Se eu tenho 2 lados com a mesma medida, o nome desse triângulo é isósceles. Tá? Sim. Se eu tenho os 3 lados com a mesma medida, nós chamamos de triângulo equilátero. E se nenhum lado tem a mesma medida, são todos os lados com medidas diferentes, ele é um triângulo escaleno. Tá? Então, só com essa informação, a gente já descarta ali a alternativa A, que está falando que é escaleno, e nós vimos que o triângulo tem 2 lados ali com a mesma medida. Né? Também a letra B, que também está falando que é escaleno, e também a letra D. Então, só com essa pequena informação aí, a gente já sabe que é ou a letra C ou a letra E. Beleza? Certo. Porque a gente sabe que ele é isósceles. E agora, vai para o outro pedacinho ali de conhecimento que a gente vai ter que buscar lá, que é o seguinte. Como que eu classifico os triângulos a partir das medidas dos seus ângulos? Legal. E aí a gente vai ter o seguinte. Se todos os ângulos internos, né? Quantos ângulos internos que tem um triângulo, né? 180. A soma é 180, bem lembrado. Mas quantos são os ângulos? É verdade. São 3 ângulos. 3 ângulos. Ó, a Samanta tá esperta aqui, hein? Bem lembrado, Samanta. Então são 3 ângulos e a soma desses 3 ângulos sempre tem que dar 180 graus. Samanta tá arrasando aqui, olha só. Então tem que dar 180 graus, tá? Então se esses 3 ângulos, todos eles têm a medida ali, cada um deles, né, tem a medida menor do que 90 graus, o que vai acontecer? Nós vamos ter um triângulo que é chamado de acutângulo. Se um dos ângulos tem exatamente 90 graus, ele é retângulo. Ângulo reto, retângulo. Se um desses ângulos é maior do que 90 graus, daí menor do que 180, ele é um ângulo obtuso. E, portanto, esse triângulo é obtusângulo, né? Obtuso ângulo. Olha como o nome ajuda, né? Sim, nomenclatura é importante. Beleza? Então, olhando agora para as informações que a gente tem. 2 lados com a mesma medida, isósceles. Um ângulo obtuso, obtusângulo. Então, a alternativa correta só pode ser a letra E. Legal. Tá? E aí, assim, vai a dica aí para vocês, pessoal. Vai ter uma questão dessa forma lá para vocês resolverem. É uma questão que vai exigir de vocês conhecimentos fundamentais, conhecimentos básicos sobre as formas geométricas ali, né? Sobre as representações ali de sólidos geométricos, de figuras planas, de figuras espaciais, tá? Então, é muito importante que vocês conheçam as características básicas aí, né? Dos polígonos mais simples aí, é algo extremamente importante. Uma outra forma que pode aparecer essa questão, né? Vai ser muito parecido com isso, só que aí vai ser o seguinte.
Vai ter, por exemplo, lá um sólido geométrico, tá? Ou alguma situação ali, né, da vida real que pode ser representada por um sólido geométrico. E aí vai pedir para vocês quais são as características das faces desse sólido. Por exemplo, as faces são triângulos equiláteros, ou as faces são formadas por trapézios, enfim. Então vai pedir ali conhecimento sobre a planificação desses sólidos geométricos também. Então uma coisa ou outra aí certamente vai ter ali para vocês trabalharem. Mas das duas, né, Samantha, você precisa conhecer ali, né, esses conceitos básicos envolvendo as figuras geométricas, sejam elas planas ou espaciais. E também prestar muita atenção nos dados que estão no texto base e exatamente o que o enunciado ou comando da questão pede para você, né? Porque se não fosse, dependendo do comando da questão, poderia ser outra resposta, né, William? Com certeza. E aí, pessoal, uma última coisa, vocês viram que essa questão, muito fácil, né? Mamão com açúcar, facinho. Essa, sempre lembrando, é aquela que você não pode errar. Errou essa questão, vai prejudicar a tua nota, o teu desempenho lá no final. Então, sempre aquela dica lá que a gente vai reforçando, né? Aula após aula aqui também. Dá aquela passada de olho na prova, resolve aquelas questões mais simples e no segundo momento vocês voltam para as questões mais trabalhosas, as mais complexas, como essa que eu vou mostrar agora aqui, que é um pouquinho mais trabalhosa, mas que é importante que a gente saiba resolver também, né, Samantha? Bora lá. Bora lá então? Antes, porém, né, só lembrando aí para o pessoal que para quem ainda, né, precisa dar aquela revisada, retomada nos conceitos básicos, vocês encontram isso lá no módulo 4 do material de vocês, onde vai ter ali, né, áreas das figuras planas e as características aí dessas figuras planas. Então, fica ligadinho aí e vem comigo aqui para a próxima questão. Vamos Antes de você começar essa questão, vamos só lembrar quem está nos assistindo de focalizar aqui no QR Code, registra sua presença e mostra que você está aqui com a gente. Marca lá a hashtag Conquista Enem. Isso aí. Bora lá, então. Registra a presença aí no QR Code e registra a presença também, né, com as fotos. Claro, né? pra gente, porque a gente também quer aparecer, não é verdade? Claro, com certeza. Hoje é dia de ser famoso, né? Isso Como aí. diz o Flávio. Daqui a pouco o Flávio tá aí, doido aí, né? Falando isso aí de novo para nós, né, Samantha? Isso aí. Vamos que vamos. Então, leitura aí do texto base da questão. Começamos por onde sempre? Né? Leitura do item, na verdade, né? Da questão. Começamos lá pelo comando de questão e aí a gente vai lá para o texto base para identificar, então, aqueles dados, aquelas informações que a gente vai precisar para resolver. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender as suas especificações técnicas é... Então, olha só, Samantha. A gente nem sabe ainda as informações todas que a gente vai ter no texto base, mas nós sabemos o quê? Que o que está sendo perguntado ali é a quantidade de um certo produto que eu vou ter que colocar, essa quantidade em mililitro, e a unidade de medida aqui é importante. Eu lembro que ontem você estava conversando com o Danilo ali, né, numa questão de biologia, inclusive, né, que tinha ali uma notação um pouquinho diferente, falando de densidade, mas usando um expoente negativo, né? Então, muita atenção, pessoal, unidade de medida, certo? E a gente tem que saber o quanto desse produto que vai colocar na piscina, mas não é o quanto eu acho que tem que colocar, é o quanto que eu tenho que colocar respeitando a especificação técnica desse produto. Certo. Então a gente precisa buscar informações que nos permitam identificar que especificação técnica é essa e, né, ver como que a gente consegue atender a essas especificações técnicas. Bora lá então para a leitura. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas, ó como é bom a gente ler lá o comando em questão. Aqui é a informação que eu preciso. Então vamos lá, vamos destacar essa informação. As especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Então, primeira coisa que a gente precisava buscar lá no texto base, a gente já encontrou, que é as especificações técnicas que a gente precisava. Okay. Ótimo. Vamos lá, continuando. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, olha aí, informação importante, base retangular, de profundidade constante, igual a 1,7 metro, tá? Com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. Por que essas informações são importantes? Porque nós vimos que a quantidade de produto que eu tenho que colocar depende da quantidade de água que eu tenho dentro da piscina. Legal. E no texto base não está dizendo quanto de água que tem na piscina, mas está nos fornecendo dados que nos permitem determinar qual é essa quantidade. Então é por isso que a gente foi destacando tudo isso. Certo? Só por essas informações eu já faria o desenho para identificar o quanto mede cada parte dessa piscina. Então a gente poderia fazer essa piscina ali, né, como falou de uma base retangular, como falou dessa
profundidade constante, ela poderia ser representada por um paralelepípedo, reto, retângulo, né? Quem gosta aí dos nomes. Mas é uma caixinha de sapato, a gente poderia representar aí para essa piscina, colocando ali um lado medindo 3, o outro medindo 5 e a altura dela. Professor, mas não é altura, é profundidade. Pessoal, é uma representação. Imagine que você está levantando essa piscina para cima ali, tipo um aquário, assim, né? Só para a gente poder visualizar isso melhor. Muito boa a sua dica, Samantha. Olha, pessoal, fazer essas representações quando não tem a imagem aí, pode ajudar bastante e prevenir alguns errinhos bobos. Às vezes que a gente é só por... Você sabe fazer, mas daí acaba... Por um detalhe, por um detalhezinho ali que você não prestou atenção, né? Você acaba errando e perdendo a questão. E perdendo tempo também, porque você gasta um tempão fazendo e acaba errando. Né? Então, a representação ali ajuda bastante. E de novo, pessoal, não vão vir com aquela história, mas não tenho régua para fazer, não tem como... Gente, é uma representação, um esboço, é só para vocês conseguirem visualizar melhor as informações, tá? Mas olha só, Samantha, uma coisa importante ali, ó. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina, ou seja, não está totalmente cheia essa piscina. Tá? Então, isso vocês têm que tomar muito cuidado com essa informação, porque senão vocês calculam o volume total lá, a capacidade, né, dessa piscina, mas o volume de água que tem lá dentro é menor, porque a gente tem que deixar uma sobrinha ali, né? Até porque, se já estiver totalmente cheia, a primeira pessoa que entrar joga água para fora. Não, e outra, a gente está analisando também o produto. O produto é na água, né? Não em toda a dimensão da piscina. Exatamente, tem que saber, não é quanto cabe lá dentro, mas é quanto tem efetivamente de água. É isso que está sendo perguntado. E aí, olha só, Samantha, quero que você preste atenção ali comigo, aqui o pessoal também que está nos acompanhando. Olha que salada, né, que a gente tem ali de unidades de medida. Tem centímetro, tem metro, tem mililitro, tem litro. E olha que bagunça que tá isso daí. Aí parece que, poxa, o Enem tá de sacanagem. O Enem está querendo me derrubar. Não está, não? Não, o Enem está querendo avaliar a tua capacidade de trabalhar com essas diferentes unidades de medida, né, e resolver problemas por meio desses dados. Dessa forma aí. Então vai ter questão desse jeito lá que mistura unidade de medida? Com certeza. Uma das questões de geometria vai trazer essas diferentes unidades de medida, porque é justamente o que está sendo avaliado na habilidade, né, que está vinculada aí a essa questão. Tá bom? Okay. Então, tomem bastante cuidado, gente. Por que eu estou dizendo que essa questão ela é mais complexa? Né? Por que a gente fala que ela é um pouco mais trabalhosa, mais difícil? Porque notem que além de vocês conhecerem o conceito de volume, além de vocês calcularem corretamente esse volume para resolver o problema, vocês têm que transformar essas diferentes unidades de medida ali numa única unidade para poder trabalhar de forma adequada. Então, exige um pouco a mais de vocês do que simplesmente calcular um volume. Beleza? Então, questão um pouquinho mais complexa, mas é aquela que também faz diferença na nota daquele aluno que está querendo aqueles cursos mais concorridos, que está querendo aquela proficiência mais alta. Mas ela só vai ajudar se você garantir as mais fáceis também. Então, fica ligado aí, fica a dica, sempre vale a pena reforçar. Mas vamos lá, voltando agora para a solução da questão. Agora vai ficar fácil. Depois que a gente entendeu o que tem que fazer, aí é só fazer, é só continha. Continha todo mundo gosta de fazer, todo mundo sabe fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, volume, pessoal, de prisma, que a gente pode representar essa piscina aí por um prisma, né, que é o paralelepípedo lá, né, que eu acabei de falar aqui. Então, é sempre assim, área da base vezes altura. Não fica decorando um monte de fórmula diferente, pessoal. Lembre, é área da base vezes altura. Então, se a base é um triângulo, a área dessa base vezes a altura do prisma. Se é um hexágono regular, a área desse hexágono vezes a altura. E aí vejam como é importante vocês conhecerem as áreas de figuras planas, as características, né, principais das figuras planas. Porque quando você for calcular a área da superfície de um prisma, na verdade você vai estar somando áreas de polígonos. Quando você vai calcular o volume de um prisma, você calcula a área de um polígono e multiplica pela altura dele. Então é muito importante, né, tá muito claro aí esses cálculos de áreas e as características ali das figuras planas, como eu falei para vocês. Beleza? Então vamos lá. Se precisa da área da base e da altura, vamos lá, vou começar pela altura aqui, Samantha. Só que olha aí o detalhe que a gente tinha comentado. Então, ele está a 50 centímetros da borda, só que eu não vou fazer 1,7 menos 50 ali, né, porque uma coisa está em metro e a outra em centímetros. Então, eu vou transformar tudo para metro. Ah, professor, quero transformar tudo para centímetro. Pode também, mas vai dar mais trabalho, vocês já vão entender o porquê que eu estou indo para metro. Tá? Então, 1,7 menos 0,5, que é meio metro, né, que é 50 centímetros. Então, a altura que eu vou considerar para calcular o volume, 1,2 metros. Vamos lá para a área da base. Se a base é retangular, se é um retângulo, basta multiplicar um lado pelo outro. Né? Então, 3 vezes 5, 15 metros quadrados, beleza? E aí o cálculo do volume, 1,2, que é a altura, vezes a área da base, né? A área da base vezes
a altura, né? E a gente chega aí em 18 metros cúbicos. Mas, professor, por que você calculou em metros? Agora chegou nesse metro cúbico, o que eu vou fazer com isso? Pessoal, essa questão, ela está exigindo mais de você ainda. Você tem que saber mais uma coisinha. Mais uma coisinha, Samantha. Que é o seguinte, que cada metro cúbico corresponde a 1000 litros. Gente, isso tem que saber. Não precisa decorar o que é um decilitro, não precisa decorar várias coisas lá, né? Mas saber essas relações básicas assim é muito importante, né? Que 1 metro tem 100 centímetros, né? Que 1000 litros é 1 metro cúbico. Isso ajuda pra caramba vocês. E é esperado que vocês saibam, conforme está aparecendo aí pra vocês. E eles já aprenderam isso há muito tempo, né? Não só no ensino médio. Aprenderam lá atrás e revisaram um monte de vezes, né? E estão revisando agora de novo aqui, né? Então não tem desculpa aí, pessoal. Vamos lá. 1 metro cúbico, 1000 litros. Dessa forma, o que acontece? Nós podemos ler de outra forma aquela especificação técnica, Samantha. A gente pode dizer assim, que é 1,5 ml para cada metro cúbico de água. Fica até melhor. Mais fácil. Tá? Mas eu não quero, eu quero mexer com os 1000 litros. Então, a gente encontrou um volume igual a 18 metros cúbicos, você encontrou um volume de 18 mil litros. Dá na mesma. Tá? Eu vou pelo metro cúbico aqui. Então, se é 1,5 ml para cada metro cúbico, e eu tenho 18 metros cúbicos, olha que fácil que ficou agora, Samantha. Ficou fácil mesmo. 1,5 vezes 18, aí o cara vai pegar lá, vai armar a continha, vai ter aquele negócio, contar quantas casas que tem depois da vírgula. Pode, claro que pode, gente. Faz o que você achar melhor, o que for mais rápido para você. Mas sempre que você tiver oportunidade, vai uma dica aí, né, de ouro também. Faça o cálculo mental, faça o cálculo aí da forma mais rápida possível. Olha ali, Samantha. 1,5 vezes 18. É o 18 mais a metade dele. 27. Não é? Então, 18 mais a metade do 18, que é 9. 27. Então, a gente consegue fazer bem rápido esses cálculos. Sim, né? Então, com certeza. Eu faço mais rápido do que você falou aí, escrito no papel. Beleza, essa é a tua melhor estratégia. Mas não fique perdendo tempo quando não for, né, necessário. Sim. Beleza? Então, tá aí, 27 ml. Resposta correta, então, só pode ser ali a letra B. Tá? Que beleza, hein? B de beleza, né? Que maravilha essa questão aí. E veja, de novo, pessoal, notem que essa questão ela é uma questão mais complexa, porque ela envolve esse cálculo de volume, envolve uma proporcionalidade também, né? Para cada 1,5 eu tenho, né? Para cada 1000 litros, na verdade, eu tenho 1,5. Envolve isso também, né? E as unidades de medida. Vai ter questão só de cálculo de volume? Também. Tá, então, mas essa questão aqui é aquela, como eu falei, cerejinha do bolo lá, que vai deixar a tua nota mais bonita, mais charmosa, né, lá no final das contas. Opa. Desde que a gente garanta as outras também. Bora. Última questão, né, que a gente vai trabalhar aí logo na sequência. Antes, porém, quero lembrar lá que a geometria espacial, pessoal, vocês viram lá no módulo 9, então aproveita para dar aquela revisada lá também na geometria espacial. E aí, né, especialmente cálculo de volume, cálculo de área dos principais sólidos geométricos que aparecem lá no Enem, que são os prismas, tá? O cilindro, que também vai ser a área da base vezes a altura, o cálculo do volume, olha só como fica fácil, né? Sim, claro. Só que a área da base do cilindro é a área do círculo, então é mais fácil ainda, porque é sempre a mesma. Né? Então, fica a dica aí para vocês, e do cone também, né, gente? Só que o cone é 1/3 do volume do cilindro. Né? Então, tranquilo aí de vocês lembrarem, dá uma olhadinha lá no módulo 9, beleza? E para fechar, então, aqui com chave de ouro, essa nossa semana de revisão aí de matemática, eu vou trazer um outro tema aqui também, uma outra forma que é cobrada aí a geometria lá, né, na prova de matemática, que é você ter a habilidade de trabalhar ali com representações algébricas também. Veja ali que não vai estar, né, o valor especificado ali, né, é tantos metros cúbicos, como estava na questão anterior. A gente vai trabalhar aqui com as expressões, né, gerais que representam esses volumes. Tá? E aí tem gente que já treme na base. Fazer conta com letra, eu não faço conta nem com número, vou fazer com letra. É porque parece que mistura português com matemática, mas não tem nada disso, é só uma substituição, né? Isso, se quiser desenhar uma pera no lugar do P lá, sabe? É só uma representação, gente, tá? Fiquem tranquilos aí, vamos lá que vai dar tudo certo. Eu acho mais fácil, inclusive, quando não tem número, que daí é mais fácil. Não tem que calcular, assim, algo como muito complexo, né? Isso, é até mais rápido, né? Então, vamos lá. Quero ver. Então, vou mostrar aí, vamos ver, né? Aí vocês me contam o que vocês estão achando, se é mais fácil mesmo ou não, tá? Mas não se preocupe, não precisa se desesperar não, que para quem tem muita dificuldade com isso, eu vou dar uma dica também aqui logo na sequência. Bora lá. Se Rzão, vou chamar de Rzão esse R maiúsculo, vocês já vão entender por quê, porque eu vou ter um outro que vai ser o Rzinho, que é o minúsculo, tá?
Se Rzão denota o raio, denota, de novo falei isso, né? Denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é. E aí a gente dá aquela passada de olho lá nas alternativas e vê que o raio do tipo B vai estar em função do raio do tipo A. Certo. Tá? Então, o Rzinho em função do Rzão. O Rzinho em função do Rzão. Tá? Então vou precisar descobrir, né, que informações que eu tenho da caixa d'água do tipo A para ver como que eu consigo chegar lá no raio da caixa do tipo B, da caixa d'água, né? Então vamos ler a questão. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, o tipo A e o tipo B, conforme já era esperado, né? E olha aí a primeira formação importante. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Isso é importante. Então o volume da caixa A é igual ao volume da caixa B, né? A caixa d'água B. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. E olha aí, pessoal, lembra que a professora Heloísa falou para vocês lá na primeira aula de matemática que era muito importante saber trabalhar com porcentagem, que tem questão que é só cobrada a porcentagem, mas que ela aparece em muitos outros lugares também? Está aí a prova, né? Se você não souber trabalhar com porcentagem, mesmo que você saiba ali como calcula volume de cilindro, mesmo que você tenha uma habilidade para trabalhar com a expressão algébrica, você não vai conseguir chegar na solução final. Então tem que saber porcentagem e tem que saber trabalhar com as diferentes formas de representação da porcentagem. Dessa forma que está representada aí, né, com o símbolo de porcentagem mesmo, representação na forma de fração, representação decimal, porque como a gente viu aí, né, ao longo dessa semana, é muito importante em vários temas, beleza? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer, Samantha? A gente vai escrever isso de forma geral, usando ali as equações que representam esses volumes. Vai transformar a informação do texto base em uma equação. Isso, então vou escrever matematicamente o que está escrito ali no texto base. Tá? Então se diz que o volume A é igual ao volume B, o que significa? Que o volume do cilindro A vai ser igual ao volume do cilindro B. Só que o volume do cilindro A, como que eu vou calcular? A área da base do cilindro A, que é π vezes Rzão ao quadrado, vezes a altura A, certo? A área da base vezes a altura, como eu falei para vocês. E do cilindro B vai ser π vezes Rzinho ao quadrado, então estou chamando o R, né, o raio, melhor dizendo, da caixa B de Rzinho, tá? Então π vezes Rzinho ao quadrado, vezes a altura B. Tudo bem até aí? Então a gente só escreveu o que está escrito lá, que o volume de um é igual ao volume do outro, usando essas equações que representam o cálculo do volume. Primeira coisa que dá para fazer é simplificar esses 2 π's aí, né, Samantha? Então, a gente tem só multiplicação ali, né? É importante lembrar isso. Isso, porque ontem não deu para fazer assim de cara. Ontem não deu para fazer isso, porque quando a gente tem somas e subtrações ali, não é bem assim, tá, pessoal? Nesse caso aqui, o π passaria dividindo lá do outro lado da equação, né? E a gente poderia simplificar, por isso que eu já estou simplificando direto. E aí, no segundo passo, olha o que aconteceu lá, Samantha, que interessante. Então a gente já trocou aquela altura B pela informação que a gente tinha lá. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque o nosso objetivo aqui é ir eliminando todas as outras, né, variáveis que a gente tem ali, todas as outras incógnitas, na verdade, que a gente tem ali. Porque a gente quer ficar com o que apenas? Com o Rzinho e com o Rzão. Porque a gente quer saber a medida do Rzinho, dependendo da medida do Rzão. Tá? Então é isso que a gente está fazendo. Então eu troquei a altura B por 1/4 da altura A. Altura A dividido por 4. Por quê? Porque corresponde a 25%. Perfeito, Samantha. Então, ó, 25%, pessoal, é 25 por 100. Sim. Que se a gente simplificar essa fração é 1/4. Certo. Tá? Então tá ali, 1/4 da altura B. Aí o que eu vou fazer? Né? Só reescrevi ali para ficar mais bonitinho, para vocês irem acompanhando. Agora eu vou passar a dividir nessa altura A. E olha por que eu substituí agora a altura B em função da altura A. Porque agora eu posso cortar ali também, posso simplificar. E agora já ficou só o que eu queria, ó. Só tem Rzinho e Rzão e os números ali, né? E o número 4 nesse caso. Okay. Tá? Isso que eu quero. Mas dá para simplificar mais ainda porque não tem isso lá nas alternativas. Se eu tenho agora esses valores ao quadrado, como que a gente resolve isso? Extraindo a raiz de ambos os lados, né? Então, basta a gente extrair a raiz ali e nós vamos chegar então, ó, Rzão ao quadrado, a raiz quadrada disso é o próprio Rzão. Quando a gente tem a raiz de uma fração, aplica a raiz no numerador, no número de cima, e no denominador também, no número de baixo. Então vai ficar como ali a resposta final? Que o Rzão vai ser igual a Rzinho dividido por 2, ainda não está do jeito que eu quero, eu passo aquele 2 multiplicando e eu tenho então que o raio menor ali, né, o raio menor não, desculpa, que o Rzinho é igual a 2 vezes o Rzão. Tá? Então, o raio da caixa d'água do tipo B
ela é o dobro do raio da caixa do tipo A, e isso está escrito lá na letra B. Então, é isso, pessoal, né, que eu queria trazer aqui para vocês. Fechando aí, né, Samantha, nossa semana de aula de matemática. Então, vejam que a gente tentou passar aqui, né, por esses temas aí, que são os temas que mais aparecem lá, compondo aí esse nosso top 5. Só para fechar aqui, lembrando, porcentagem, funções, análise de gráficos e tabelas, probabilidade estatística e o que nós acabamos de ver aqui, geometria. Pessoal, então, agradeço muito aí, né, vocês que estão nos acompanhando, espero que vocês consigam fazer uma ótima prova de matemática, mas não vão embora ainda não, que a gente tem ainda a prova de química, o Flávio já está doido ali, já, né, se preparando para entrar aqui, super animado, vai chegar aqui para trabalhar química com vocês, e para fechar aí, sim, a semana com chave de ouro, temos a Samantha aqui, né, Samantha aí, com trazendo certeza. A biologia, não é verdade? É isso aí. Então, até logo, pessoal, toma uma aguinha e volta com a gente aí para falar um pouquinho sobre química.